Que está pronto para mais. Eu queria falar com vocês algo muito especial que Deus colocou no meu coração. Um projeto que está nascendo esse ano, um filho, porque Deus colocou esse projeto no meu coração há mais ou menos 2 anos atrás. Se puder colocar a foto dos filhos de pastores, uma arte que tem dos filhos de pastores, essa aí. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava participando de uma conferência, de um congresso, e um filho de um pastor foi ficar hospedado na minha casa. E quando esse filho de pastor chegou lá, um pastor super que abençoou a vida de tantas pessoas, sabe, um cara muito fera, e eu vi como que o filho dele estava naquela situação, precisando de Jesus. O filho dele estava naquela situação, assim, querendo sair dos caminhos do Senhor. E naquele dia, um clamor surgiu no meu coração pela família de pastores. Naquele mesmo ano, eu lembro que nesse dia eu fui para o meu quarto, eu chorava. E eu lembro que nesse mesmo ano eu comecei um projeto na minha igreja para filhos de pastores. A gente tem participado de um acampamento todo ano para filhos de pastores. Mas Deus colocou algo específico no meu coração, um projeto para a família de pastores. Não só para os filhos, nem só para os pais, mas para a família. E esse projeto chama Pais e Filhos, Pastor e Família. Vai acontecer nos dias 17 a 19 de agosto, promovido pela Família de Sucesso. Tem aqui, né, o WhatsApp do escritório, se você quiser mais informações. E a idade mínima para 12 anos. E o mais legal desse evento, que não tem como, se você conhece um pastor, se você sabe de alguém, é que esse evento ele é gratuito. Então, a inscrição dele, a hospedagem, tudo é 0,800. Né? Se a pessoa quiser, ela só vai ter que pagar a passagem, a locomoção para ir para Brasília. Mas o nosso evento a gente está fazendo pela graça, por fé. A gente está fazendo gratuito, porque o nosso intuito realmente é abençoar a vida de pastores que têm abençoado o Brasil, vários lugares, e às vezes dentro da sua própria casa tem enfrentado uma situação. Nós costumamos dizer que se o filho de um empresário, de um advogado, de uma pessoa bem-sucedida na sua profissão, não quiser tomar o mesmo rumo ou estiver dando trabalho dentro de casa, isso não interfere em nada a vida desse empresário. Mas se um filho de pastor estiver longe dos caminhos do Senhor, como a gente viu hoje, né? Aquele que não cuida da sua casa, que não cuida dos seus, é pior do que o descrente. Então, isso afeta a vida da família. Então, eu queria incentivar você, se você está aqui hoje à noite, você é pastor, eu sei que é um desafio, porque por ser pastor, a agenda às vezes é corrida, tem tantas coisas para fazer, mas eu realmente quero desafiar você a tirar esse tempo como um investimento para a sua família. Né? Minha mãe sempre diz que se você não investe agora, é aquele negócio, se você não cuida hoje da sua saúde, se você não investe o tempo necessário para a sua saúde hoje, um dia você vai ter que gastar mais caro com remédio e outras coisas. Na família, da mesma forma, você precisa investir hoje para que amanhã você possa desfrutar desse investimento, amém? E é o que você está fazendo aqui essa tarde. Eu sei que Deus te trouxe aqui nesse lugar para liberar uma unção especial sobre a sua família. Então, eu quero deixar esse evento divulgado, vão acontecer nos dias 17 a 19 de agosto. Eu sei que vai ser um tempo sobrenatural, amém? Glória a Deus. Quando a Maísa falou comigo sobre esse projeto, isso há 3 anos atrás, né, Chuchu? 2 anos atrás, mais ou menos. Está entrando no 3º ano, né? Aí a gente começou a pensar, a orar e tal. E aí, agora, no final do ano passado, a gente decidiu fazer o projeto. E na hora que a gente estava fechando, pensando no acampamento, né, um acampamento lá em Brasília e tudo, veio muito forte no meu coração que eu não deveria cobrar nada dos pastores. Então, na verdade, gente, eu nem sei como vou fazer isso, porque a gente vai receber lá mais ou menos umas 40 famílias de pastores de vários lugares do Brasil, e a nossa intenção é abençoá-los, e realmente nós vamos cobrar nada, vai ser um investimento. Não sei se vamos fazer outros acampamentos, não sei se nos outros também serão gratuitos, mas esse primeiro acampamento, ou esse acampamento, a gente sentiu. Então, eu peço oração, porque vocês devem ter acompanhado, nesses últimos tempos, vários suicídios de pastores. Vocês viram isso, né? Vários pastores se suicidando. Vocês não têm ideia de como a gente tem viajado e encontrado várias famílias de pastores, claro, em geral,
com problemas graves dentro do casamento, no relacionamento com os filhos revoltados com a igreja, desviados e etc. E a gente sabe que se afeta a família, não como o pastor Lucas pregou, eu prego desse jeito também, todo mundo tem problema, mas não é um problema, não é uma luta, não é uma dificuldade, mas uma coisa que se instaura com homossexualismo, às vezes com uma revolta, droga. A gente tem um caso, e graças a Deus é um testemunho de vitória, um pastor descobriu que o filho estava traficando na cidade. Quer dizer, ele não descobriu que o filho estava usando drogas, porque o filho estava no tráfico. E esse pastor teve uma atitude linda, 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 linda. Sabe o que ele fez? Reuniu a igreja, a liderança, falou, gente, eu não tenho condições de estar à frente da igreja com a minha família desse jeito. Então, eu estou entregando a igreja para vocês por tempo indeterminado, pegou o pastor auxiliar, a equipe, entregou a igreja, foi lá no filho dele e falou, ó, eu vou ficar com você até que você tenha um encontro com Deus, você é mais importante para mim do que a igreja, do que o ministério e tal. E ele ficou colado com o filho 8 meses. E agora, ano passado, ele consagrou o filho dele pastor na igreja. Então, irmãos, isso merece um aplauso para o nosso Deus, que é poderoso, que é maravilhoso. Então, o nosso Deus é um Deus de milagre, e é como o pastor falou, Jesus, ele é o que ressuscita, mas tem a nossa parte, né? E ele fez a parte dele, não fez, ele não quer saber de nada, eu ensinei, problema dele, foi tocar a vida aqui, o que eu falei, lar antes da profissão. Eu já falei para os meus filhos isso também, para os 4. Falei, olha, se vocês se afastarem de Jesus, eu paro tudo. Porque primeiro que a Bíblia diz isso. E segundo que além de eu ser um ministro do Evangelho, sou um ministro de família. Como é que eu vou falar de família de sucesso se a nossa família não for um sucesso? Então, o mais importante para mim, para você, para nós, é a nossa família. Levante sua mão comigo e libera uma palavra. Diga assim, eu vou para o céu. Mais uma vez, eu vou para o céu. Vou levar minha família comigo. E a minha família vai levar uma multidão de famílias. Amém, gente? Eu não vou levar uma multidão para o céu e deixar minha família no inferno, não. Eu vou para o céu, minha família vai comigo e nós vamos arrastar uma multidão de famílias junto conosco, no nome de Jesus. E eu só queria dizer isso, que meu pai já falou, como ele falou, são 40 famílias, então as inscrições são limitadas. Eu acho muito importante falar como é necessário nós trabalharmos também com a prevenção e não só na urgência. Às vezes a gente pensa assim, é só para quem está com problema. Não, é para prevenção também, né? Então vai ser um tempo de comunhão. Como nós falamos aqui já, a prioridade é o seu tempo. Então, se você quer priorizar a sua família, separe esse final de semana, vai ser um tempo entre a família, onde vão haver palestras para os filhos, para os pais, entre a família, cônjuge, tudo isso. Vai ser muito legal. Só para pastores dessa vez. Gente, eu tenho a honra e a alegria de passar agora para vocês a palavra para uma pessoa que eu amo demais e a minha família, a minha esposa sabe disso. Eu conheço pessoas e às vezes a gente se encontrou uma vez, sei lá, e alguém me apresentou aquela pessoa. E não por estar errado, eu quero que você me entenda, não por maldade, mas a pessoa, de repente, às vezes manda uma mensagem, ô, meu amigo, e eu não consigo responder, ô, meu amigo, porque, eu não sei, eu acho que eu, particularmente, tenho um padrão para falar que alguém é meu amigo muito alto. Então, eu tenho vários conhecidos, vários colegas, e eu tenho pouquíssimos, eu acho que eu conto aqui, pessoas que eu digo assim, esse é um amigo. E eu tenho a alegria, irmãos, por anos e por outros muitos motivos, né? A gente não comeu ainda um saco de sal, não, mas já comeu metade.
de dizer para vocês que eu estou apresentando para vocês hoje um homem de Deus e um amigo, que é o pastor Marciano Hortêncio, lá da comunidade Alcance. Vem cá, meu amigo. Deus te abençoe e te use. E como diz o nosso pastor e amigo Luciano Subirá, você tem, fique à vontade, até 50 minutos. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite. Você está feliz? Glória a Deus pela sua vida. Então, olha para quem está do seu lado e diga assim: você está feliz? Então dá um sorriso. Agora pergunte para ela: você já se pesou depois das férias? Pode ser que essa alegria mude. Queridos, é uma alegria estar com vocês nessa tarde. É uma honra para mim poder estar nessa conferência de família. Um dia, eu e minha esposa estávamos numa conferência de família, da família de sucesso, pastor Ricardo, pastora Maírla ministrando, e nós estávamos lá, assim como você, sentado ouvindo aquelas palavras que foram rema para as nossas vidas, e Deus nos abençoou com a amizade desse casal, dessa família. E alguns anos atrás nós tivemos a alegria de ministrar juntamente com eles numa conferência de família em Foz do Iguaçu. Enquanto nós estávamos ali naquela conferência de família, o Senhor me fez lembrar há muitos anos atrás, talvez mais de 10 anos, quando nós os conhecemos, talvez 14 anos atrás, quando nós os conhecemos, o ministério, e eu falei: um dia eu quero ser amigo desse cara, um dia eu quero fazer parte do ciclo de amizade dele. Um dia eu quero ser amigo da sua família. E hoje eu tenho a alegria também de dizer: o Ricardo é um grande amigo, a sua família também é uma referência para nós. Somos muito, muito gratos a Deus por tudo que Ele já fez, né, através da família do Ricardo, e Ele pôde abençoar a minha casa, a minha família. Meu nome é Marciano, e não é nome artístico, tá, irmãos? Esse mesmo é meu nome, tá no meu RG, tá na minha carteira de identidade. Não sou verde, tá? Sei que você está pronto com a piada aí. Ah, pastor, cadê as tuas anteninhas, né? Fica liberado, pode rir, fica à vontade, fica à vontade. Você já está liberado da piada. Cadê sua nave, né? Cadê sua nave espacial? Pastor, achei que você era verde, né? Não, sou coxa branca, mas não. Aí, ó, viu? Cadê os coxa branca aqui da igreja? Tá devagar, né, irmão? Série B dá uma desanimada. Mas quer ver? Cadê manifesta aí os atleticanos? Os paranistas, manifesta. Agora sai em nome de Jesus. Falei manifesta, não falei para vocês pronunciar. Brincadeiras à parte, nós temos que aguentar, né, queridos amigos aí, coxa branca, temos que aguentar essa segunda divisão, que não é fácil. E esse ano não vamos jogar contra o Vasco, né? Mas o ano que vem provavelmente sim. Né? Certeza. Queridos, eu sou pastor aqui em Curitiba também, da comunidade Alcance, juntamente com o pastor Luciano Subirá. Sou casado há 19 anos. A comunidade Alcance em Curitiba começou na minha casa, numa reunião, eu, Luciano, Kelly, né, a esposa do pastor Luciano, a minha esposa, a pastora Adriana, e dessa célula, dessa pequena reunião, as coisas foram crescendo, a igreja foi crescendo. Depois começamos uma reunião na garagem da minha casa, aqui no sítio cercado, né, bem próximo, e foi crescendo. Hoje mudamos para o Água Verde, estamos aqui já há 12 anos, né, com a comunidade Alcance. Deus tem nos abençoado demais, demais ali no bairro do Água Verde. Agora estamos indo para o Novo Mundo, Capão Raso, e sou casado há 19 anos. Eu quero apresentar minha família a vocês. Tenho 3 filhos, essa linda e maravilhosa esposa, pastora Adriana, os meus 3 filhos, Murilo, Danilo e Davi. Murilo tem 18 anos, está no 2º ano de engenharia química. Danilo tem 14 anos. Esse é um adolescente de 1,90 m, 14 anos. O Murilo tem 1,96 m. E o Danilo, que é o do meio, tem quase 1,84 m, acho que ele já está. E o Davi, que é o mais novinho ali, são os meus filhos. Sou muito abençoado por Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha família, pelos filhos que Ele tem me dado.
porque eu não conheço a sua história, mas eu vou contar um pouco da minha nessa tarde aqui para você, nessa tarde e noite. Eu casei muito cedo, eu casei jovem ainda, eu tinha 18 para 19 anos quando eu casei. Eu sou novinho, irmãos, ainda que não pareça, só tenho 39 anos. Eu sei que você vai me dar bem menos do que isso, né? Mas não, eu tenho 39, eu casei cedo, 18 para 19 anos. A minha esposa, a pastora Adriana, nós não éramos crentes, nós estávamos namorando e ela ficou grávida. E aquela situação, eu jovem ainda, quando ela me disse, olha, eu estou grávida, eu falei para ela, bom, então não tem como a gente casar, eu tenho 18 para 19 anos, estou jovem ainda, estou aí, né, bem financeiramente, estou com o meu trabalho, já com os meus negócios, eu assumo o filho, mas eu não assumo você. E aí ela falou, que é isso? Eu falei, não, é isso mesmo, eu vou assumir o filho, vou dar pensão para ele, vou dar pensão para você, mas eu não quero casar com você. Falei para ela. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei isso para o meu pai. Falei, olha, a Adriana está grávida e eu não quero, não vou assumir ela, eu vou assumir o filho, mas eu não vou assumir ela. E ele olhou para mim, meu pai, hoje é um homem temente a Deus, um homem que conheceu a palavra de Deus através da nossa vida, mas na época ainda ele não era crente, mas ele, com muitos princípios que foi colocado sobre a vida dele, ele olhou para mim e ele falou assim, você vai assumir ela. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai, eu estou mandando. E você vai casar com ela. E debaixo dessa ordem do meu pai, foi quando eu casei com a minha esposa, a Adriana, e ela grávida, né? Pouco tempo depois, nós tivemos que morar juntos, porque a mãe dela acabou expulsando ela de casa, e ela veio morar comigo na minha casa, casamos, fizemos uma cerimônia bem simples, iniciamos a nossa vida de casado, e muitos foram os nossos problemas. E logo após o nosso casamento, eu casei e quebrei. Não foi culpa do casamento, foi culpa da má administração minha. Eu tinha uma empresa, eu tinha um negócio, e nós quebramos, né? Hoje, graças a Deus e a misericórdia dele, tenho uma família muito bem estruturada, tenho os 3 filhos, sou casado, né, com a Adriana, já casei 2 vezes com ela. Tanto amo a minha esposa, já casei 2 vezes, casei em 98, depois em 2008, novamente, nós fizemos a renovação dos nossos votos, e sou empresário também, além de pastor, temos empresas, a última delas agora também, talvez você já por muito tempo comprou nas nossas lojas, na Livraria Chofar. Quem aqui já comprou na Livraria Chofar? Levanta a sua mão. Você já nos ajudou, contribuiu, né? Já contribuiu com a família, né? Hortêncio, mas esse ano, debaixo de uma direção de Deus, nós entendemos que era tempo de nós encerrarmos também as livrarias, vendemos as livrarias, 14 anos, né? Já estavam bem saturado, o próprio mercado, enfim, e também por uma direção de Deus, esse ano abrimos mão das livrarias, temos outros negócios, porém, temos, né, a igreja, a comunidade Alcance, uma igreja abençoadíssima, um povo maravilhoso, um pastor que é uma referência no Brasil, o pastor Luciano Subirá, homem de Deus, uma das pessoas que mais eu admiro, não pelo pregador aqui em cima do púlpito, mas pela pessoa, porque eu o conheço, eu convivo com ele, sei das suas falhas, sei dos seus defeitos também. Hoje temos, graças a Deus, um casamento bem estruturado, podemos estar aqui ministrando para você, num congresso de família de sucesso, porém nem tudo começou dessa forma. O meu casamento, a minha família, eu era para ser um homem fracassado, o meu casamento era para ser mais um daqueles de 6 meses de casado e já divorciado, porque foi assim que começou, poucos meses depois de casado, eu lembro que um dia minha esposa arrumou a mala dela e falou, eu vou embora. E eu falei, por que você vai embora? Ela falou, porque eu não aguento mais você. Porque realmente eu casei e continuei ainda tendo uma conduta de solteiro, continuei aprontando, fazendo muitas coisas erradas. Mas, como eu falei para você, logo depois que eu casei, eu quebrei. Quebrei e fiquei devendo muito. Os nossos negócios deram muito mal. Na época eu trabalhava com confecção. Os nossos negócios foram cada vez pior. E nesse estado de desespero, procurei ajuda em tudo quanto é lugar.
centro de macumba, umbanda, tudo que você falasse para mim que poderia mudar a minha família, meu casamento e a minha situação financeira, eu fui atrás. Menos igreja. Porque igreja, eu tinha um problema sério com crente. Porque eu fali e quebrei, porque muitos crentes me deram golpe. Compraram e não pagaram. Então eu tinha um ódio de crente. Eu pensava assim, se eu matar um crente por dia, eu estou fazendo um favor para Deus. Porque, ô raça miserável, é o que eu pensava. E jamais eu queria buscar a igreja. E como eu falei a vocês, busquei em vários lugares. Mas eu lembro que as coisas só foram piorando, até que um dia, 3 homens entraram na minha casa, 3 agiotas que eu estava devendo. É uma longa história, só vou resumir ela a você, de como eu saí, né, dessas dívidas. Eu não vou falar sobre esse tema. Mas 3 agiotas entraram na minha casa. O meu filho, o Murilo, né, que apareceu ali na foto, tinha 6 meses. E eles entraram, me ameaçaram a minha mãe que estava comigo, pastor Ricardo, a mãe do pastor Ricardo conhece ela. Ameaçaram ela, falando, nós vamos matar você, vamos matar seu filho, vamos botar no porta-mala de um carro, vamos jogar vocês num rio, porque ele não quer me pagar, isso e aquilo outro. A minha mãe tentou intervir, e eles falaram, cala a boca, nós vamos matar a senhora também. E debaixo desse estado, ali eles foram embora. Eu sentei e chorei muito no sofá aquele dia, e levantei com uma decisão dentro de mim. Eu vou matar a família desses 3 caras. Eu vou acabar com a família deles. Queridos, eu nasci e cresci no sítio cercado. Quem é do sítio cercado aqui? Levanta a mão. Gente boa que só. Amigo? Tudo amigo, sítio cercado. Chapinhal, tem gente de Chapinhal aí? Levanta a mão, não tem vergonha não. Chapinhal, que... E eu nasci e cresci no sítio cercado. E eu pensei assim, eu vou matar a família desses 3 homens. Vou acabar com elas. Sabia onde eles moravam. Sabia que por 200 eu descia no Chapinhal, comprava um revólver. 200 era o preço da arma naquela época. E eu compro, eu vou matar eles. E um ódio veio dentro de mim de uma forma inexplicável. Um demônio entrou dentro de mim e eu tinha só uma certeza dentro de mim. Eu vou acabar com essa família. Eu vou acabar com a família desses 3 homens. E naquela semana, eu com aquela raiva, com aquela ira, com aquele ódio ainda tentando acabar com a família desses homens, a minha irmã sempre falava para mim, olha, minha irmã trabalhava em São José dos Pinhais, e ela dizia assim, Marciano, tem um cara em São José dos Pinhais, que ele olha para você, e ele vê você, e ele fala a sua vida, ele conta tudo de você, fala seu nome, seu RG, CPF, até quando nasceu o primeiro dente. Eu falava, uau, esse deve ser um bruxo daqueles, né? Que era o que eu era acostumado na época a mexer, era com isso. Mas eu falei, eu não tenho dinheiro, é muito caro, não tenho como ir nele. E aí passou um tempo, ela falou para mim, olha, parece que ele não cobra. Eu falei, não, se não cobra não é bom. Bom é aqueles que cobram caro, aqueles que são os bons. Mas a minha situação nessa semana estava tão ruim, tão difícil, que eu falei para ela, marca uma consulta lá, com aquele espírita que você falou para mim, vou lá visitar o centro dele de Macumba. Ver se ele, então, ao invés de eu matar esses 3 homens, ele não faz uma mandinga lá para matar eles. E eu fui para essa consulta nesse centro espírita. Casamento arrebentado, a minha esposa não queria mais, não tinha nem forças mais para lutar, porque realmente eu falei muito, e eu quero falar hoje um pouco também sobre isso. Erros que um casal, que uma família não pode cometer. Sabe, querido, talvez se nós estivéssemos hoje aqui, e eu gosto muito disso. Eu lembro que um dia eu estava com o pastor Ricardo, nós estávamos com um pastor de referência na nossa nação, um homem que já viaja há mais de 25 anos ministrando e pregando o evangelho. E eu lembro que eu e o Ricardo estávamos com ele conversando e nós fizemos uma pergunta para esse pastor. Amigo, me diga uma coisa, você que já viaja há tantos anos, tem um ministério abençoado, tem 3 filhos também, quais foram os erros que você cometeu no seu ministério que hoje você não cometeria? E eu lembro que ele começou a dizer os erros que ele havia cometido, como pastor, como ministrante, como pai.
E aquilo foi uma lição para a minha vida. E sempre onde eu estou, eu gosto de fazer perguntas. E sempre nós temos que fazer perguntas inteligentes. E eu acho que uma pergunta inteligente, quando você faz para uma pessoa, é: quais foram os erros que você cometeu, que você pudesse agora não cometeria novamente? Por exemplo, quando eu estou no círculo com empresários, sou empresário e pergunto: quais foram os erros que você, como empresário, cometeu, que se você hoje fosse abrir uma nova empresa, você não cometeria? E eu quero falar erros, nessa tarde, erros que um casal, que uma família não pode cometer. Eu cometi muitos deles, e eu quero citar alguns aqui para você nessa tarde, para você não cometer também. Talvez se nós tivéssemos 2 palestras aqui nessa tarde, em 2 auditórios, um falando sobre venha receber os segredos do sucesso para uma família feliz, e o outro venham aprender com erros, o que não praticar na sua família. Provavelmente esse auditório vem aprender o sucesso, as 10 leis do sucesso estaria muito mais cheio do que aquela que vai falar sobre erros. Provavelmente seria dessa forma. Mas eu quero que nessa tarde você aprenda algumas coisas juntamente comigo, erros que eu cometi, falhas que eu tive na minha casa, na minha família, e que você não cometa na sua. Mas aqui, voltando só para me concluir essa parte do testemunho, como foi minha conversão, eu quero entrar nesses pontos dos erros que um casal, que uma família não deve cometer, porque, querido, família, uma família de sucesso, casais inteligentes, não nasce pronto. Uma família de sucesso não é você comprar um material, uma palavra do pastor Ricardo, e você ouvir e apertar play. E agora, família de sucesso ativar. Não é assim. Isso se constrói. Amém, queridos? É com o tempo, é com o aprendizado, é ouvindo, é investindo tempo. E o que você está fazendo nessa tarde é isso, investindo tempo no seu casamento, na sua família. E Deus vai lhe honrar por isso. Amém? Mas eu lembro que eu fui para essa consulta espírita, voltando aqui para concluir essa parte a você. E eu saí do sítio cercado e fui lá para a Vila Iná, em São José dos Pinhais. Alguém conhece a Vila Iná, em São José dos Pinhais? Levanta sua mão. Tem alguém de lá que mora lá? E eu cheguei, esse bairro, né, estou falando de 18, 19 anos atrás, bairro simples, um lugar feio, um povo feio. Pensava, o que um homem como a minha irmã fala? Né? Isso eu estou falando de 19 anos atrás. Hoje está bem mais bonito, né, o lugar ali. Mas eu falei, não pode, acho que eu errei o endereço. Mas a minha irmã, que estava comigo, a amiga dela, que conhecia essa pessoa, falou, não, é aqui mesmo nessa rua. Eu falei, não pode. Mas, enfim, cheguei lá, aquela casa simples, saiu um senhor para me receber, um italiano, olho azul, brancão, estendeu a mão, tudo bem, tudo bem. Pegando na mão dele, eu senti que era alguém que trabalhava na construção civil, e eu fiquei pensando, qual o mistério aqui? Minha irmã falou que esse homem olha para você, conta a sua vida, fala tudo que você está passando, que você está vivendo. Mas eu acho que não deve ser esse homem, não, porque ele não consegue nem resolver os problemas dele. Olhei aquela casa, sempre olhando a aparência exterior. Mas, enfim, entramos, sentamos na sala dele, da casa dele, aquela casa ainda muito simples. Sabe aquele sofá? Sentei naquele sofá, sabe aquele sofazinho que você sente as ripas nas costas, assim? Aí eu fiquei, qual o mistério? Fiquei olhando, pensando, bom, ali tem uma salinha. Eu era acostumado com isso, falei, ele deve me chamar naquela salinha, ele deve acender um charuto, queimar uma pólvora, ele deve fazer alguma coisa nesse sentido, porque era o que eu era acostumado a fazer na época, em centro espírita, macumba, toda essa coisa arada, que talvez um dia você já até participou também. E aí eu estou lá, papo vai, papo vem, eu pergunto para ele, o que o senhor faz? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sou um diácono. Falei, diácono, o que é isso? Falei, que diacho que é isso? Ele falou, sou um diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular. Irmão do céu, pensa no desânimo que me deu. Quando o cara falou que era um diácono da Igreja do Evangelho Quadrangular. Primeiro, eu não sabia o que era diácono, não conhecia. Eu era um cara totalmente que nunca tive contato com o Evangelho. Nunca. Só para você ter uma ideia, quando namorava com a minha esposa,
um dia, minha esposa sempre foi muito católica, eu fui na igreja católica com ela. E eu entrei, e eu estou lá com ela, era o dia da Santa Ceia, da hóstia, né? E aí, o padre chamou todo mundo, o pessoal foi à frente, pegando, e o pessoal foi levantando. Eu falei, não vou ficar aqui não, né? E levantei e fui para frente também, só para você ver o meu nível de ignorância. E eu estou lá, quando eu estou lá, minha esposa olha para mim e fala, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não era minha esposa ainda, era namorada naquela época. Eu falei, eu vim aqui, está todo mundo levantando e vindo para frente, eu vim também, eu quero pegar esse pãozinho, esse negócio aí, quero comer também. Ela, você não pode, você não é batizado, não é crismado, não fez primeira comunhão. Eu falei, não tem problema, mas eu não vou ficar no banco sozinho. Eu falei, olha quanto maloqueiro amigo meu está aqui na frente. E você acha que eu vou ficar sozinho lá atrás? Aí ela falou, você não pode. Eu falei, não posso, e eu participei, nem sabia o que era aquilo. Irmãos, eu era tão ignorante com relação ao Evangelho, que eu achava que Jesus, eu sabia que Jesus havia nascido em Belém, mas eu achava que era em Belém do Pará, para você ter uma ideia. Tal era a minha ignorância. E aí ele fala, eu sou um diácono da igreja do Evangelho Quadrangular. Irmão, veio um desânimo naquela hora. Cutuquei minha irmã e falei, vamos vazar daqui. Aí ele falou, não, mas fica mais um pouco. Falei, não, vamos embora, obrigado, tal, tchau. Aí ficamos em pé, estamos saindo. Olhei para minha irmã e falei, que fria que você me colocou. Trouxe na casa de um crente. O que eu quero com esses crentes? Tenho um ódio desses crentes, eu não gosto deles. Aí, a gente ali ainda, ele falou, posso fazer uma oração por vocês? Falei, já que estamos aqui, né? Não custa nada. Aí ele falou, então eu vou começar orando primeiro pela sua irmã. E aí eu falei, então, tudo bem. Aí ele começou, minha irmã estava lá, e ele começou a orar por ela. De repente ela começou a orar e ela começou, ai, está queimando, e caiu. E a minha irmã, ela da minha altura, grande como eu, caiu e começou a rodar no chão. E eu fiquei assustado com aquilo. O cara falou que só ia fazer uma oração, de repente ela começou a gritar, está queimando, e caiu e rodava. E eu só tinha visto aquilo no Fala Que Eu Te Escuto, da Universal, na meia-noite. Você já viu também, né? Por isso você está rindo. E aí ela está lá, está queimando, e eu, desesperado, olhava para a amiga dela, o que está acontecendo? Ela falou, não, fica tranquilo, como? Ela vai morrer, está queimando, e ela rodava ali o chão, e aí ele terminou de orar por ela. Quando terminou de orar por ela, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu dei um passo para trás. Aí ele falou, agora eu vou orar por você. Aí eu falei assim, olha, o senhor pode até orar, mas se eu pudesse não queimar, eu ia agradecer. Não queima, não. Aí ele orou por mim, aquele homem. Sei que você está com a dúvida. E aí, queimou, rodou? Não, que naquele dia não queimou, não caí como ela. Não porque eu estava melhor do que ela. Pelo contrário, meu processo de libertação, foi assim, cada vez que eu ia para a igreja, eu deixava 2 capetas lá. Porque era assim, sai em 2 para não dar tumulto. Então tinha que sair em 2, e foi esse o meu processo de conversão. Foi dessa forma que eu me converti. Esse homem, nesse dia, falou do meu passado, depois ele falou do meu presente, coisas que eu estava vivendo, e depois esse homem falou do meu futuro, coisas que ele falou aquele dia, que era somente o próprio Deus que sabia o que estava acontecendo, e coisas que ele falou que estão se realizando no dia de hoje. Por exemplo, esse homem olhou para mim e falou assim, eu olho para você e eu vejo você um homem muito abençoado, ministrando muitas famílias, muitas vidas. Eu olho para você e vejo um empresário de sucesso. Eu pensava assim, empresário de sucesso, eu estou falido, eu estou quebrado. Ele olhou para mim e falou assim, eu olho para você, eu vejo você entrando em concessionária, escolhendo, eu compro esse carro ou aquele carro. Eu falava, misericórdia, esse cara não sabe de nada. O carro que eu estou aí na frente está com busca e apreensão. Deixei até com a placa dele virada para o lado da rua, porque a polícia estava atrás para prender o carro que estava em busca e apreensão. Eu olho para você, eu vejo que você vai ter tantos imóveis, tantas casas, que você vai poder escolher, eu moro nessa, eu moro naquela outra. Você não vai ter só imóvel no Brasil, vai ter fora do Brasil. Eu falei, esse homem é louco. Eu olho para você, eu vejo você como um casamento de referência, família de referência.
falava assim, esse homem não sabe nada, inocente. Mulher está em casa, com a mala pronta para ir embora. Como que eu sou uma referência? Sou um prostituto, um adúltero. Mas aquele dia, aquele homem falou do meu passado, do meu presente, falou do meu futuro. Olha, você vai viajar o mundo, o país, ministrando, pregando o evangelho. Pensava assim, eu nunca saí do sítio cercado, como é que eu vou viajar o mundo? Tem como? Mas naquele dia, algo entrou no meu coração e eu fui para casa. E eu voltei, no dia seguinte ele me fez um convite, era uma igreja do Evangelho Quadrangular, e eu voltei na igreja, e a igreja do Evangelho Quadrangular foi uma bênção para a minha vida. Tinha muitas campanhas, eu entrei em uma daquelas campanhas, era campanha quebra de maldição, eu estava lá, quebra disso, e eu estava todo quebrado, então tudo quanto era campanha, eu estava dentro, participando dela. Mas esse período foi o período da minha conversão, Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida, e por isso que eu estou falando para você, um casamento de sucesso, uma família de sucesso, um empresário de sucesso, ele não nasce pronto. Tudo isso você se constrói. Agora, como você se constrói? Não errando, não cometendo erros. Erros que muitas vezes nós ouvimos, erros que muitas vezes nossos pais nos falaram, erros que muitas vezes nós já ouvimos em várias ministrações e pregações, mas continuamos a fazer. E eu quero falar de alguns desses erros para você. O pastor José Gonçalves, ele tem um livro, Os 104 Erros que o Casal Não Pode Cometer. Depois, eu vou falar de alguns aqui, se você quiser mais, você procura esse livro. 104 Erros que um Casal Não Pode Cometer. Alguns deles até estão aqui dentre esses. Mas, se você quer ter uma família de sucesso, um casamento bem-sucedido, coisas importantes você precisa aprender e praticar na sua vida. Você precisa praticar no seu relacionamento. E o primeiro deles que eu quero destacar a você para você que é casado, você que já é pai, mãe, você que vai construir uma família também. O primeiro erro que o casal não deve cometer é levar tudo o que acontece dentro da sua casa para a casa dos seus pais. E esse é um erro que eu cometi no início do meu relacionamento. Porque tudo que acontecia de errado no meu relacionamento com a minha esposa, eu levava para os meus pais. E isso é algo, querido, que eu e você precisamos aprender. Precisamos cortar esse cordão umbilical de dependência dos pais. E esse tipo de comportamento, muitas vezes, revela uma imaturidade da nossa parte. E eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, amém? Nós precisamos fazer isso como casal, como família. É importante, sim, você ter seus pais como conselheiros, seu sogro, sogra, enfim, é importante como referência, como eu tenho os meus, porém, eu não posso ficar levando os meus problemas de dentro da minha casa para a casa dos meus pais. É preciso, vou usar uma palavra aqui, que normalmente usamos para as crianças, desmamar, né? Mas é preciso, muitas vezes, o casal desmamar dos pais. O cara casou, está lá com a esposa, família, mas ainda não desmamou do pai ou da mãe. E isso é um erro terrível que você pode estar cometendo. E se você estiver fazendo isso, provavelmente você vai ter sérios problemas no seu casamento e na sua família. Então, a primeira coisa, não leve tudo o que acontece dentro da sua casa para a casa dos seus pais. Segunda coisa, segundo erro que eu cometi logo no início quando eu casei. Eu tratava meus amigos, meus parentes, meus irmãos, melhor do que a minha esposa e melhor do que os meus filhos. E esse é um erro que normalmente, se a gente não cuidar, a gente acaba cometendo. É importante tratar os amigos, os parentes, bem, claro, mas você não pode tratar os seus amigos, seus parentes, seus irmãos, melhor do que o seu cônjuge, melhor que os seus filhos, melhor que a sua filha. Quer um exemplo? Deixa eu só tirar meu casaco aqui, que esquentou um pouquinho. Obrigado. Quer um exemplo? A esposa liga para o marido. E aí ele atende. Oi.
Amor, sabe o que é? É o seguinte, não, rápido, que eu estou com pressa, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar aqui, eu preciso bater a meta do dia e tal. Deixa ela falar. Aí desliga. Daqui a pouco eu ligo o amigo, o Ricardo, meu amigo, convidando para jogar bola. Olha, Ricardo. Ô, amigão, e aí, como é que você está? Tudo bem? Aí o Ricardo, pode falar? Sim, claro, posso, estou com tempo, fica à vontade. Fica à vontade. Sabe o que é, cara? Eu queria saber se quer jogar bola hoje. Então, que horário? Não, vamos sim, eu vou dar um jeito, tal, isso e aquilo outro. E se você não cuidar, se eu não cuidar, eu acabo tratando melhor os meus amigos, os meus parentes, os meus irmãos, do que a minha esposa, do que os meus filhos. O meu filho fala, pai, eu preciso ter um tempo com você, eu preciso conversar com você. Eu falo, não tenho tempo, vai, fala rápido aí. Manda um WhatsApp para mim que depois eu te respondo. Mas o amigo fala para você assim, cara, eu precisava ter um tempo, conversar com você, pegar uns conselhos. Ou quando quiser. Minha agenda está livre, minha agenda está aberta para você. Está errado. E nós precisamos vigiar isso, porque se eu e você não cuidar, sabe o que acontece? Nós passamos a tratar essas pessoas melhor do que os que estão na nossa casa, que é esposa e filhos. E quando isso acontece, é um grave erro que cometemos. Quer um outro erro? Colocar o ministério, o chamado, ou muitas vezes até o serviço da igreja na frente da família. Onde você está? Estou trabalhando de manhã na igreja, à tarde na igreja, à noite na igreja, madrugada na igreja. Estou fazendo a obra para Deus. Primeira obra que eu e você precisamos fazer para Deus é cuidar bem da nossa esposa e dos nossos filhos. Amém, queridos? Essa é a primeira obra, essa é a primeira igreja que eu preciso cuidar. É a igreja Adriana, Murilo, Danilo e Davi. É a primeira igreja que eu preciso proteger, que eu preciso guardar, é essa igreja. E depois a comunidade de alcance. E depois os irmãos. Então, cuide. Observe a sua vida, como você está levando. Se você tem tratado os seus amigos, os irmãos da igreja, o ministério, ou o serviço que você tem até na própria igreja, melhor ou com mais prioridade do que sua família. A sua esposa pede uma noite para você, vamos no cinema. Não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso, Não, você tem que fazer sim, claro, temos que trabalhar. Porém, eu não posso deixar de ter tempo com ela, tempo com os meus filhos. Nós temos, como pastor da comunidade de alcance, nós temos a segunda-feira nossa, que é a segunda de folga. Tem vários irmãos aqui que até, inclusive, eu vi que é da alcance. Vi alguns aqui. E aí, às vezes até eu brinco, eu digo assim, irmão, se vai morrer, morre na terça, porque segunda eu não posso fazer teu velório. Porque segunda eu estou no shopping, estou no cinema. Segunda eu estou de bermuda, chinelo de dedo, vou assistir meu filme, vou sair com a minha esposa, eu vou ter meu tempo em família. Isso é importante. Amém, queridos? Então, Efésios capítulo 5, versículo 33, vou ler um versículo para você não achar que... Sempre tem uns batistas, né, como o Ricardo, assim, que sempre tem que dar um versículo, porque senão, a palavra, e um assembleiano também, como o pastor Lucas, se não der versículo bíblico, a palavra não... Efésios capítulo 5, versículo 33 diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas como honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Há muita família, há muito casal que dobra o seu joelho para orar. E a minha família já foi dessa forma. Eu dobrava o joelho com a minha esposa para orar, mas a minha oração não passava do teto. Sabe por quê? Porque eu não honrava a minha esposa. Eu não honrava ela com palavras, eu não honrava ela com as minhas atitudes. E há muito casal, há muita família, o cara orando e clamando, jejuando, mas ele dobra o joelho e a oração dele não passa do teto. Há muita mulher que não honra o marido. E aí, ela vai para a oração, vai para o ciclo de oração, ela vai para a vigília, ela faz a campanha, tudo que tem para fazer, ela faz. Até o copo d'água em cima da televisão, ela coloca para beber. Mas o principal que é fazer, que é honrar o marido, ela não faz. O principal que o marido é honrar a esposa, ele não faz. Tudo que for preciso, ele faz. Menos
o que a palavra diz. Honre, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Você está comigo ainda? Amém? Vocês estão muito sérios, vocês deram muita risada com o pastor Lucas. Ele vai voltar daqui a pouco. Conta uma piada depois. Terceiro erro que eu cometi dentro do meu casamento, no início do meu relacionamento, ou que nós cometemos muitas vezes dentro do nosso relacionamento: esperar do nosso cônjuge, a esposa esperar do marido, ou o marido esperar da esposa, mais do que ele ou ela pode oferecer. Eu não sei quantos de vocês aqui, os maridos, conhecem aquele ator, o Rodrigo Hilbert. Conhece ele? Ele tem tempero de família. Conhece? Quem conhece? Sabe o que eu estou falando? Você já viu, Ricardo, o programa desse cara? Já viu? Rodrigo Hilbert. O cara é bonito. O cara é bonitão. Boa pinta. O cara é cozinheiro, Ricardo. E é o cozinheiro de primeira. Aí a mulher vai lá, um dia eu estava com a minha esposa, Adriana, nós dois assistindo aquele programa. E aí eu vi que ela olhando aquele homem, falei: ei, querida, espera aí. O cara, irmão, só para você ter uma ideia do cara. O programa estava assistindo assim: olha, hoje eu vou assar um pernil. Uau! Aí ele foi lá e pegou o pernil. O que é assar o pernil? Não, ele foi lá, ele fez todo o tempero, temperou o pernil. O cara vai jogar no fogo e assar? Não. Sabe o que ele foi lá? Ele foi lá e fez a grelha para assar o pernil. Fez a grelha. Soldou, pegou o ferro, tá? O cara foi lá e fez a grelha. Pensa nisso. Querido, se a minha esposa espera isso de mim, sabe o que ia acontecer? Fracasso no casamento, porque eu não sei nem trocar uma lâmpada em casa. Ainda bem que eu tenho um filho de quase 2 metros, agora eu falo para ele: Murilo, troca aquela lâmpada lá para o pai. Quando nós casamos, nós fizemos um acordo. Falou assim: olha, tudo nós vamos rachar aqui em casa. A limpeza, limpar a casa, lavar a louça, ok? Eu falei: ok. Aí ela começou a fazer a parte dela. Eu fui lá e contratei uma empregada. Eu falei: a minha parte eu vou terceirizar, porque eu não sei fazer isso. Eu não fui criado para lavar, passar, cozinhar. Sabe, querido, eu estou falando aqui sério com você. Não espere da sua esposa ou do seu esposo além do que ele pode oferecer, ou do que ela pode oferecer. Comparar a comida da sua mãe com a comida dela, não tem como. Talvez hoje até sim, mas no início do relacionamento, não tem como. Eu lembro que quando eu casei, antes de eu casar, eu saí de manhã para trabalhar, a minha mãe, ela deixava 2 camisas para mim passadas, sempre 2 camisas, ela levantava de manhã, ela passava 2 camisas para mim, para eu escolher, para eu poder trabalhar. Quando eu casei, eu queria que a Adriana levantasse de manhã para passar a camisa. Sabe o que aconteceu? Pau, briga. Ela olhava para mim e falava assim: nunca eu vou levantar às 6 horas da manhã para passar uma camisa para você. Pega o que já está pronto no guarda-roupa. Eu falava: como? Você tem que ser minha mulher. Minha mãe fazia isso. Eu estava esperando algo dela que ela não iria fazer. E a minha esposa, uma excelente cozinheira, uma excelente mãe, mulher, pastora maravilhosa. Agora, ela tem suas limitações, eu tenho as minhas. E sabe o que acontece muitas vezes conosco, querido? Nós projetamos na esposa, ou a esposa projeta no marido, algo que ele ou ela não vai nunca suprir. E aí o gramado do vizinho sempre é mais verdinho. Então, eu não sei, como eu falei, né? Serviço de casa. Realmente, serviço em casa, eu não consigo fazer nada. Eu contrato tudo em casa. Até qualquer problema, chuveiro, queimou o chuveiro. Não, compra outro, troca. Estragou, não faz isso. Até pneu de carro, irmão, furou o pneu, liga para o seguro. Não sei trocar pneu, não adianta. Então, assim, não espere. E tem casal que espera. A esposa não sabe, não quer aprender também. Que isso não é de Deus, não. Um dia minha esposa olhou para mim e falou assim... Um dia minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, eu queria tanto que você
quando nós saíssemos, você abrisse a porta do carro para mim. Eu acho tão lindo os maridos que fazem isso para as esposas. Qual marido aqui abre a porta do carro para sua esposa? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Parabéns para você. Uma salva de palmas esses irmãos. Não, eu estou sendo sincero. Parabéns para você. Irmãos, eu confesso que eu tentei, mas eu não consegui fazer isso. Eu lembro que no começo eu falei, então tá bom, vamos lá, querida, eu vou treinar isso, eu vou fazer isso para você. Ela falava, eu vou me sentir tão amada se você fizer isso. Ok, vamos lá. Primeiro dia, eu vou lá, abro a porta, ela desce. Segundo dia, esqueço, desço do carro. Olha, você não vem? Ela. Oh. Volta lá, abre a porta do carro. Claro, querido, eu fui ver o perímetro aqui, se estava tudo certo, você podia descer. Uma princesa, uma rainha como você, não pode ficar, né? Então, e até hoje, querido, eu luto com isso, tem umas recaídas de vez em quando. Eu lembro que eu fui para a África, alguns anos atrás, e aí eu voltei da África e disse assim para ela, amor, deixa eu te contar uma coisa, eu vi uma coisa tão feia na África, mas tão feia. Falou o quê? Eu falei, você acredita que os maridos andam na frente, as esposas andam lá atrás? Ela olhou para mim e falou, você faz igualzinho? Falei, eu? É, sim, você faz assim, você sai na frente e me deixa. Falei, não. Aí nós temos um código agora em casa. Quando, às vezes eu desço do carro, tal, ou a gente está no shopping e eu estou andando na frente, ela fala assim, africano. Aí eu... Calma, querida, eu só estou analisando aqui o perímetro para ver se você pode vir. Pode vir, gatinho. Então, assim, então, já sabe o código aí, né? Se o seu marido também sai na frente, dá só aquela faladinha com ele, africano, que ele já vai entender. Então, sabe, querido, sabe o que acontece muitas vezes, para eu concluir esse ponto aqui? Às vezes é muito seriado na cabeça das famílias. É muito seriado, é verdade. Tem solteiro aqui? Tem solteiro ou solteira? Levanta a mão. Esses dias eu falei isso na nossa igreja, para os solteiros, para as solteiras. Falei, sabe por que vocês não casam? Porque vocês ficam assistindo muito seriado. E o homem que você quer, aquele cara lá, né, do seriado, não trabalha. Primeiro não trabalha. Tem um carrão, tem um apartamento. O cara malhado, forte, bonito, olho claro, inteligente. Você está procurando esse cara, não vai encontrar, esse cara é só no seriado. Ah, aquela mulher, né? Acorda todo dia igual, linda, maravilhosa, não existe. O cara está querendo casar e aí não encontra essa mulher do seriado que ele fica assistindo. Então, às vezes acontece isso na nossa família, na nossa casa, é muito seriado. A gente fica assistindo e acha que aquilo lá como o Rodrigo Hilbert aqui, não funciona assim. Então, não espere mais do seu cônjuge do que ele ou ela pode oferecer a você. Fale das suas deficiências. Aprenda a trabalhar com as deficiências dela, com as deficiências dele. Saiba valorizar as atitudes, as coisas boas, e não ficar, então, na deficiência, colocando o dedo ou apontando. Amém? Quarto ponto aqui que eu quero falar para você, é que erro que eu cometi também, que eu não fazia com a minha esposa, era deixar de elogiar ela pelo menos uma vez por dia. Pensa um cara que não elogiava a esposa, era eu. Sabe por quê? Eu aprendi com o seu Lunga. Quanto conhece a história do seu Lunga? Elogiei ela uma vez, tá bom já. Não é assim. Mulher, marido, o marido precisa elogiar a sua esposa, amém, irmãs? Está devagar, irmãs. Irmãs, vocês precisam elogiar os vossos maridos, amém? Então, elogie sua esposa. Eu não fazia isso, só criticava. Cadê isso? Cadê aquilo outro? Você não fez isso, não fez aquilo outro. Quem aguenta morar com uma pessoa dessa? Ninguém. Quem aguenta um cara que, ao invés de dar palavra de bênção, só palavra de maldição, só reclama, não elogia.
Ah, amor, olha, eu fiz essa comida tão especial para você. Tá sem sal. Minha mãe colocava um tempero assim. Pô, por favor, né? Como você quer ter uma família, um casamento bem-sucedido, fazendo essas comparações? Não tem como. Coisa simples, querido. Muitas vezes, nós não tropeçamos em montanhas, tropeçamos em pedrinhas. Coisa simples assim. Então, elogie seu filho, a sua filha, dê parabéns a ele, parabéns a ela. Olhe no olho dele, no olho dela e diga assim, você é o cara. Você é um vencedor, cara. Tenho orgulho de ser seu pai. Elogie, cara, que bela palavra que você deu. No devocional, nós temos nosso devocional em família, e sempre é um filho, outro filho que compartilha. Quando eles terminam, eu abraço eles e eu falo, cara, eu tenho orgulho de você. Que palavra maravilhosa que você deu. Que muitas vezes é fácil falar isso. Pastor Lucas, que palavra maravilhosa. Ricardo, pastora Maíra, que palavra. Mas daí você não dá para o filho, não dá para a esposa uma palavra de elogio. É fácil você dar uma palavra de elogio para o seu pastor, para o seu líder. Mas precisamos fazer isso na essência, em casa. Então, não deixe de elogiar a sua esposa ou seus filhos. Amém, queridos? Mais um erro que eu cometi no meu casamento. Por muito tempo eu deixei de prestar contas para minha esposa. E deixa eu falar uma coisa para você, casamento é uma sociedade, onde os dois sócios devem prestar contas de um para o outro. E quando não há prestação de contas, os dois deixam de ser uma só carne, deixam de ser um. Por exemplo, eu casei, porém eu tinha uma vida de solteiro, pastora Maíra. Eu casei, eu era casado, mas eu tinha uma vida de solteiro. Eu tinha os meus amigos, as minhas coisas, os meus negócios, o meu telefone. Minha esposa, não, peraí, isso aqui é meu, não toca. Não, e as filhas, quanto você ganha? Não vou falar quanto eu ganho. Quanto precisa para pagar as contas? Está aqui o dinheiro, pronto. Está errado. Casamento é uma sociedade. E eu preciso prestar contas do meu horário, do meu tempo. Onde você estava? Não interessa? Interessa sim. É sua esposa, cara. Interessa sim, é seu marido. Interessa onde estava. E muitas vezes, esses erros, essas coisas, nós trazemos para dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, não queremos prestar conta. Já falei para você onde eu estava. No mesmo lugar de sempre. Não. Preste conta das finanças, quanto ganha, quanto gasta, aonde foi o dinheiro, aonde está indo o seu dinheiro. Porque se você mente, quanto você ganha, quanto você gasta, compra algo e não fala para o marido, com certeza você vai esconder outras coisas. Quem rouba uma caneta, rouba um banco. Quem rouba um sapato, rouba uma loja. Então, casamento é uma sociedade, não esqueça disso. Mais um ponto importante, que você não pode errar dentro do seu casamento, da sua família. Não deixe morrer dentro de você a criança que existe dentro de cada um de nós. Querido, casamento é uma maravilha, amém? Agora, precisamos ser alegres. Não dá para ser casado com um cara azedo. Não dá para casar com uma mulher azeda, que tudo reclama, tudo murmura, não tem alegria em nada, não tem prazer em nada, não faz uma piada, não conta uma história, não ri. Como vai manter um casamento assim? As pessoas não dão risada, a família não dá risada, não brinca, não se diverte. Não tem como, querido. Então, mantenha dentro de você, dentro do seu casamento, a criança que há dentro de cada um de nós. Quer contar piada, conta, dá risada, brinca. Amém, queridos? Provérbios, capítulo 15, versículo 13, vou dar mais um versículo, pastor Lucas aqui da Assembleia, ele precisa. Porque o assembleiano sempre tem que ter um, né? Senão não vai. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Pensa em chegar em casa, ou acordar, bom dia por quê? Morar com uma pessoa dessa. Então, o senso de humor é imprescindível, em todas as horas.
É importante rir, é importante sim a família se alegrar, até às vezes nas horas ruins. Esses dias agora no mês de junho, eu gosto muito de pedalar, e eu fui descer a Serra da Graciosa, e eu caí de bicicleta e quebrei a clavícula. Os irmãos da igreja, escorreguei, um irmão escorregou, caiu, para não bater nele, me joguei, dei com a clavícula bem na quina do meio-fio, quebrou em 4 partes. Enfim, fui direto para o hospital, cheguei lá, raio-x, todo quebrado, todo machucado, dolorido. Não falei nada para a esposa, para não deixá-la em pânico, mas eu lembro que eu entrei em casa. Na hora que eu entrei em casa, estava ela, os meninos estavam na sala, ela me viu, né, todo com a tipóia no braço, todo sujo, porque eu caí no chão, enfim, todo rasgado, com a roupa toda rasgada. E ela falou: o que foi? O que aconteceu? Eu falei assim: caí de bicicleta. Escorregou, o irmão caiu, eu, para não bater nele, me joguei. E ela falou: como você está? Eu falei: ó, doendo demais. Mostrei o raio-x, ela olhou, 4 partes assim, tive que colocar 6 pinos aqui na clavícula. Estou com uma ponte estaiada aqui dentro de mim. Aí ela falou, e eu dolorido daquele jeito, ela falou: e aí, o que você quer que eu faça por você? Estava todo sujo, precisava tomar um banho. Olhei para ela e falei assim: me deixa peladinho. Porque nem a roupa eu consegui, sabe, até na hora ruim, fazer uma piada assim, dar risada. Mas chegar em casa, o cara quebrado, chateado, aí vai, briga com a esposa, briga com os filhos, e estraga todo o clima da família. Não, querido. Seja bem-humorado, dê risada na sua casa. O senso de humor é importantíssimo dentro de um relacionamento. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Sabe aquela pessoa, você olha para sempre está com uma cara azeda, sempre está de mal com a vida, tudo reclama. E chega uma hora que não aguenta. Então, quer ter uma família de sucesso, quer ter um casamento bem-sucedido, seja alegre, dê risada, compartilhe momentos com a sua família. Às vezes eu sento com os meus filhos e começo só a contar história para eles, história engraçada, piada, e dão risada. Quando a gente viaja, então, pai, conta uma piada, mais uma, até aquelas sem graça eles dão risada agora. Então, é importante você ter isso, manter o bom humor, amém? Não erre, não cometa esse erro. Mais uma coisa importante, mais uma coisa que você não deve cometer no seu casamento, que você não deve errar. E esse é um erro gravíssimo. É usar a mentira como uma arma dentro do seu relacionamento. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Provérbios 19, capítulo 19 diz: aquele que deseja mentiras perecerá. Querido, querida, independente da situação, seja verdadeiro com seu esposo, seja verdadeira com a sua esposa. As contas, às vezes o maridão está lá preocupado, e nós normalmente sofremos essa carga. Tudo bem, sofrer a carga é uma coisa, a outra questão é você estar mentindo para ela, está enganando ela. Seja sincero para ele, seja sincero para ela, seja sincero até das suas tentações, das suas lutas. Eu lembro que, acho que foi no terceiro filho, ou no segundo filho, foi no segundo filho, no Danilo, naquela semana dos 40 dias que a esposa fica ali de resguardo, e o problema não são os 40 dias, os problemas são as 40 noites, os dias até você aguenta, o problema são as noites. É verdade ou não? Os 40 dias é tranquilo, o dia está trabalhando. Mas eu lembro que lá, talvez 25º, quase 30º dia, eu lembro que eu estava sendo muito tentado na área sexual. Eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei assim: Adriana, eu não sei o que aconteceu, mas parece que tudo coisa que eu estou olhando está me atraindo. Eu preciso que você ore por mim.
Eu não posso deixar a mentira entrar dentro do meu relacionamento. Eu lembro que eu dobrei meu joelho do lado da cama, eu falei, ora comigo. Expulsa, se for um capeta, manda embora. Ora comigo, me protege. Eu lembro que ela orou comigo, me abençoou. Levantei e saí. Passou os 40 dias, glória a Deus, aleluia. Veio a festa, veio mais um filho depois. Sabe, querido, não posso deixar a mentira entrar dentro do meu relacionamento. Aqui, ó. Isso aqui é para você postar no teu Twitter, Ricardo. O pecado tem muitas ferramentas. E a mentira é o cabo que serve para todas elas. O pecado tem muitas ferramentas. A mentira é o cabo que serve para todas elas. Não deixe a mentira entrar dentro do seu relacionamento. Está chateado? Fale para ele que está chateado. Está com dívida? Fale que você está com dívida. Está mal? Fale para ele que você está mal. Aonde você estava? Eu estava no futebol. E não estava. Onde você estava? Eu estava com um amigo tal. E não estava. Onde é que você estava? Eu fui na casa de fulana. E não foi. Não deixe a mentira entrar dentro do seu relacionamento. Amém, queridos? Outro erro que você não deve cometer dentro da sua casa, da sua família. Discutir na frente dos filhos. Não faça isso. Não discuta na frente dos filhos. E muitas vezes o que acontece conosco é discutir na frente dos filhos. E depois o casal vai lá e conserta. Na intimidade, tudo se acerta. No momento flashback, tudo dá certo. Mas aí não conserta na frente dos filhos. E aí no coração do filho, da filha, fica aquela impressão: o meu pai maltrata a minha mãe, o meu pai brigou com a minha mãe, meu pai nunca pede perdão para minha mãe nunca pede perdão para meu pai. Não, pediu, mas às vezes pediu não na frente dos filhos. Se você errou na frente dos filhos, conserte na frente dos filhos. Eu lembro que meu filho Murilo, o mais velho, quando ele era bem pequenininho, um dia nós saímos da igreja, e a gente saiu, estamos indo para casa, e eu e minha esposa começamos a conversar dentro do carro, conversar alto, porque crente não briga, crente tem excesso de comunhão. E nós começamos ali a ter um excesso de comunhão dentro do carro, e ter aquelas conversas pentecostais. Saímos do culto, saímos da igreja, e eu olhei para ela e falei assim: está errado, você não pode fazer isso. Não, eu posso. E começamos a discutir dentro do carro. E o Murilo no banco de trás, ele tinha uns 7 para 8 anos, e o Danilo estava ainda na cadeirinha, era bem bebê. E eu estou discutindo com ela, isso e aquilo outro, discutindo dentro do carro. E eu lembro quando nós entramos dentro da nossa casa, né? Estacionamos o carro na garagem. Eu olhei para ela e falei: pronto, é assim e está decidido. Não se fala mais no assunto. E desliguei o carro. Eu lembro que o meu filho, o Murilo, olhou para nós. Ele estava sentado no banco de trás, bem no meio, assim, do meio dos dois bancos. Ele olhou para nós e falou assim: pelo jeito os frutos do Espírito não estão manifestando na vida de vocês. Olhei para a Adriana e falei: ui, deu ruim, hein? Aí, eu ainda ali tentando o que eu faço, ele continuou: principalmente o de mansidão e domínio próprio. Falei: para tudo, ninguém desce do carro, vamos consertar a situação aqui. Errou também na frente dos filhos, conserta na frente dos filhos, mas não discuta perto dos filhos. Muitas vezes os nossos filhos, ou sempre, os nossos filhos não estão preparados para ouvir aquilo que muitas vezes acontece num relacionamento. Mais um erro e eu vou concluir. Expor publicamente as fraquezas do seu cônjuge. Nunca faça isso. Porque se você quer ter uma família, um casamento bem-sucedido, se você fizer isso, você está fadado ao fracasso. Se ele errou, se ela errou, corrija no particular. Sempre, publicamente elogie. No particular você corrige. Isso serve para a liderança, isso serve para nós. A pessoa fez algo errado, você corrige no particular. Publicamente você elogia. Esses dias eu estava na igreja, estava pregando, e eu contei uma piada lá na igreja. Disse assim: olha, minha esposa fala que eu ronco muito. E na verdade eu não ronco, irmãos. Eu sonho que sou uma moto.
né? E eu contei essa, pregando. Aí acabou o culto, estou lá, saímos lá fora, conversando, tal, intervalo de um culto para o outro, uma irmã, um casal está ali conversando com a gente, aí de repente ela falou, pastor, deixa eu falar para você, você falou que sonha que é uma moto, né? Falei, falou assim, o meu marido é um porco, parece um porco. Falei, misericórdia, expondo ali, né, uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira, dizendo que, e comigo ainda, dizendo que eu sonho que sou uma moto. Mas a esposa olhou, meu marido parece um porco à noite, roncando, rosnando, na frente ali das pessoas. Que coisa mais feia. Lembro que eu só olhei para a Adriana, falei assim, você já sabe que você tem serviço essa semana, né? Conversar com essa irmã. Então, se você quer ter uma família de sucesso, um casamento bem-sucedido, isso não se aperta um play e simplesmente acontece da noite para o dia. A gente se constrói. Se constrói como? Evitando erros. Olhando para pessoas que são referências para a sua vida. Com certeza você tem muitos. Vendo erros que pessoas cometeram e não cometendo esses mesmos erros. E para concluir, eu quero convidar você a ficar em pé. Mais um erro aqui, que você não deve cometer. Pessoal da música, por favor. Mais um erro que você não deve cometer. Não deixe Jesus fora do seu casamento. Não deixe Jesus fora do seu relacionamento. E esse erro eu cometi durante muito tempo na minha vida. Lembra que eu falei para você lá no início? Falava, tudo que você me disser para fazer eu faço, menos ser um crente. Porque eu tinha traumas, venci esses traumas, mas mais do que isso, eu tomei a maior decisão da minha vida. Eu e minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. E essa é a maior decisão que você pode tomar para a sua vida. E esse também pode ser o maior erro que você pode cometer em toda a sua vida. É deixar Jesus fora do seu relacionamento. Deixar Jesus fora da sua família. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu lembro que na primeira vez que eu fui à igreja, convite desse irmão, eu lembro que o pastor que ministrou, que pregou a palavra, ele fez apelo. E ele fez um convite para quem queria aceitar Jesus. E eu lembro que quando ele fazia aquele convite para quem gostaria de aceitar, receber Jesus na sua vida, eu lembro eu quebrado, falido, devendo, casamento falido, família totalmente quebrada, vida financeira totalmente quebrada. Eu lembro que eu fiz uma declaração. E eu falei, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Mas Senhor Jesus, recebe a minha casa, recebe a minha família, recebe também os meus filhos, recebe também as minhas dívidas, tudo eu entrego para o Senhor. E daquele dia em diante, eu tomei uma decisão de não deixar Jesus mais fora do meu relacionamento. E talvez você está aqui nessa tarde, nessa noite, veio para esse seminário. E querido, o ponto de partida para a sua casa, para a sua família ser bem sucedida, é você convidar Jesus para fazer parte do seu relacionamento. É convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Você e a sua esposa com Cristo serão um cordão de 3 dobras. E isso nunca vai se quebrar. Dificuldades virão, lutas virão, problemas virão. Porém, se você permanecer em Cristo Jesus, você vai passar por cima de todas essas situações. E eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa tarde. Talvez você nunca fez uma oração, e eu quero fazer uma oração com você nessa tarde. Talvez você nunca fez uma oração de entrega da sua vida, ou até fez da sua vida, mas nunca fez do seu casamento, da sua família, para Jesus. E eu quero orar com sua casa, com sua família. Alguém nessa tarde, nessa noite que deseja, fala, pastor, eu quero entregar a minha casa, a minha vida, eu quero entregar para Jesus, não entregar para a igreja, eu quero entregar para Jesus, eu quero receber Jesus na minha família, na minha casa. Você está aqui nessa tarde, eu quero que você levante a sua mão. Aleluia, glória a Deus.
Eu quero que você tenha um ato de coragem nesta tarde. Eu quero que você pegue na mão da sua esposa, do seu esposo, se ela está aí. Eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente, entregando a sua casa, a sua família a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Aleluia. E a partir de hoje, a oração que você vai fazer é: Senhor, eu entrego tudo que tenho, tudo que somos. Eu entrego diante do teu altar. E eu nunca mais eu quero errar, te deixando fora do meu relacionamento, te deixando fora da minha família, te deixando fora da minha casa. Espírito Santo de Deus, vem sobre essas casas, vem sobre essas famílias. Vem com a tua unção de restauração, de restituição, Pai, sobre esses casamentos, sobre essas famílias. Vem, Senhor, com tua restituição sobre esse lar, sobre essa casa. Talvez você veio para esse congresso, querido, já até com o divórcio marcado, ou com o pensamento em se divorciar. Talvez você está com a sua família fracassada, falida. Talvez você olha para dentro do seu relacionamento e você está vendo cada dia mais ele se destruir. Deixa eu dizer algo para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você salvar a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ainda dá tempo de você tirar a sua família do inferno. Ainda dá tempo de você salvar a sua casa e seu lar. E tudo que você precisa é se render a Ele. Tudo que você precisa é se render a Cristo Jesus. É Ele. Faça essa oração nessa tarde, entregando. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego nessa tarde. Eu te entrego nessa tarde. A minha casa, a minha família, os meus filhos. Senhor, eu entrego até as minhas dívidas. Senhor, eu entrego até as minhas dívidas. Tudo que eu tenho, Senhor, eu entrego a Ti, Pai. Tudo que eu tenho, Senhor, eu entrego a Ti. Entra com o Teu milagre sobre minha casa, Senhor. Faz um minha milagre na minha família, Senhor. Faz um milagre na minha família, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Pai. Obrigado por essas casas, obrigado por essas famílias, Senhor. Pai, e que os erros que eu compartilhei aqui nessa tarde, Deus, que os erros, Pai, que eu falei aqui nessa tarde, que eu cometi na minha vida, Deus, que eles não venham cometer na casa e na família deles. Pai, eu oro por casamentos bem-sucedidos, por famílias bem-sucedidas. Pai, oramos por famílias transformadas pelo poder do Teu amor. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você ainda aqui na frente, presta atenção. Olha que coisa interessante. Eu vim de uma família, meu pai e a minha mãe está aí hoje, meu pai e minha mãe não eram crentes. Meu pai era alcoólatra, fumei maconha junto com meu pai. Meu pai e minha mãe se separaram, meu pai jogo, adultério e etc. Mas eu me converti com 15 anos de idade. E eu fui para uma igreja que trabalhava muito família. Tinha um seminário como esse, 1, 2 vezes no ano, e o encontro de casais. E o que aconteceu? 2 coisas aconteceram. Primeiro, eu comecei a participar de todos esses seminários. E a palavra que o pastor Marciano trouxe hoje pode até parecer que ela é principalmente para casais, mas ela é muito mais para quem não casou. Porque a gente que já casou está ouvindo dos erros e vai ter que consertar. Mas os meus filhos que são solteiros estão ouvindo e anotando, eles não vão cometer esses erros. E olha só, foi o que aconteceu comigo, irmão. Eu louvo a Deus que nós temos um pastor, Luciano Subirá, que é filho de crente, que nunca desviou, que nunca saiu do caminho de Deus, nunca bebeu, nunca usou droga, casou virgem,
que tem um testemunho lindo. E eu louvo a Deus pela minha vida, que fui usuário de droga e tudo, para falar para você que Deus me mudou, me salvou, me libertou e vai fazer na sua vida também, e na sua família, nos seus filhos. E eu vou te falar uma coisa, eu estou do lado aqui de alguém que teve uma família destruída. Eu nasci dentro desse contexto horrível, de um casamento prejudicado. Cresci com 15 anos para frente numa igreja que ensinou muito e convivi com famílias que funcionavam. E o meu casamento não tem nada dessa história do pastor Marciano. A gente casou, briga até hoje, briga, problema, mas irmãos, sempre bem, sempre tranquilo, nunca houve adultério, nunca tivemos dívida nem nada. E aí eu venho aqui falar isso para você, glória a Deus, pastor. Mas aí vem o pastor Marciano, irmão, que é maravilhoso, é outro, quebrado, endemoniado. A mulher não me queria, eu não queria a mulher. Irmãos, eu conheço, hoje tem uma vida financeira, espiritual, ministerial, familiar linda. O que isso diz para mim e para você? O que isso diz? Que é possível. É possível, é possível. Você entrar num casamento, você que é jovem, você que está investindo hoje, aprendendo hoje, ouvindo hoje, recebendo hoje, e você já entrar com o mínimo de problema. Essa é a minha realidade, vai ser a sua. E eu, pastor, que estou aqui hoje com a situação da minha família, do meu casamento, irmão, eu não sei se tem alguém que tivesse uma situação tão ruim como a do pastor Marciano. Eu lembro dele me contar que a Adriana ia trabalhar com um único sapato furado no frio, pegava molhado. Hoje o homem tem casa, como ele falou aqui. Eu já fiquei na casa dele, fora do Brasil, prosperou, está bem no casamento, filhos lindos, ministério lindo. Olha para mim, Jesus é poderoso para fazer na minha vida, na vida dele, e vai fazer na sua vida também. Você está começando 2018 com o maior investimento, investindo na sua vida e na sua família. Quem pode dar glória a esse Deus todo-poderoso? Vamos aplaudir Jesus, a ti a honra, a glória e o louvor. E agora você vai olhar para alguém e vai falar assim: Deus vai fazer isso na sua vida também. Fala para ele: Deus vai fazer isso na sua vida também. Fala assim: Deus tem para você uma família de sucesso. Amém? Senta, por favor. A gente já vai passar para o último momento, que vai ser fechado com chave de ouro. E eu quero te aconselhar a não ir embora, porque a gente vai depois, todos os pastores e a minha família, ungir, ministrar cada um de vocês no nome de Jesus. O pastor Mac Anderson, ele é uma bênção, né? Antes do pastor Lucas Galdino ministrar família, ele já ministrava, né, Lucas? Uma referência, uma bênção. Você vai ser muito abençoado. Obrigado, pastor Marciano, que palavra tremenda, linda. Eu fiquei vibrando mais por quem não é casado, né? Quem não é casado, não posso errar nisso, não posso errar nisso, não posso errar naquilo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou demorar, porque eu sei que essa igreja e todos que estão aqui, tem gente de outras igrejas. Quem não é do Bola de Neve? Levanta a mão, por favor. Quem não é? Olha, tem um grupo grande. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós queremos, e eu acho que isso é importantíssimo, abrir uma oportunidade para você fazer uma oferta, uma semeadura no Ministério Família de Sucesso. A gente tem agora esse desafio do acampamento de filhos de pastores, que o nosso ministério vai bancar tudo. E nós temos outros projetos, os cursos, seminário e etc. Mas eu não quero falar dessa parte. Eu quero falar para você da parte o seguinte: esse é um ambiente